pessoal, quando abri o canal A Teoria do Sonho, eu não imaginaria que eu estaria falando sobre os assuntos que estou tendo que falar nesse momento. O canal ele é dedicado principalmente ao compartilhamento do meu mochilão, que é um projeto que eu já tenho me dedicado desde 2 anos antes de eu começar a viajar. Então eu tenho planejado tudo, e esse canal aqui então era para fazer vídeo de viagem, tentar evoluir um pouco minha parte de fotografia, de vídeo e vlogar e compartilhar com vocês o que eu estou vivendo e aquilo que eu vivo no mochilão. Mas estamos vivendo um momento histórico, vamos dizer assim, da humanidade, né? Temos vivido o mesmo fenômeno no mundo inteiro, e por estar vivendo isso eu não tenho como deixar de fazer vídeo também sobre esse momento. Eu não abri o canal para estar falando de geopolítica, de política. Eu estaria falando mais sobre história, a história do que aconteceu antes e não do momento atual. Mas então eu preciso atualizar vocês também sobre a minha viagem, né, para vocês que estão me acompanhando e seguem meu canal. Bem, hoje é 4 de abril. Eu acho que o lockdown começou aqui faz aproximadamente uma semana. Eu não contei, para falar a verdade. Ontem, alguns policiais, juntamente com uma turma da área de saúde aqui na Tailândia, aqui na ilha de Koh Lanta, onde eu estou, adentrou o nosso hostel e fizeram algumas colocações que não deveríamos sair muito do hostel, mediram a temperatura de todo mundo que estava lá. A ilha está fechada, nesse momento não tem transporte público para vir, para sair. A única forma que tem para sair seria pagar um transporte privado, aproximadamente 350 a 360 reais, para sair da ilha via ponte, sendo que o preço normal é 300 bahts, que dá aproximadamente 50 reais. Então, a situação atual aqui na Tailândia é essa. Está tudo vazio, a praia é praticamente deserta. Você ainda pode sair para comprar comida e levar sua comida para o hostel para comer, ou para o hotel para comer, e ainda tem água, mas está tudo parado, e a princípio isso vai durar até dia 30 de abril. Esse é o decreto atual, né? Eu já dei minha opinião sobre isso, né, no vídeo anterior aí. O nome do vídeo é Um Duro Golpe na Liberdade. Vou deixar o link na descrição. E lá eu denuncio vários acontecimentos, uma revolução globalista com princípios comunistas que está tomando conta no mundo inteiro. Outra notícia que merece ser comentada aqui é que o presidente das Filipinas anunciou que a polícia, né, pode atirar em manifestantes caso não estejam concordando com o lockdown, ou seja, corroborando já com a minha visão de ditadura, né? Nós não conquistamos os nossos direitos assim do dia para a noite, para que sob qualquer bandeira a gente simplesmente diga: não, tudo bem, nos fechem, tirem nossos direitos. E muitas pessoas estão achando isso positivo, né? Só que quando as pessoas começam a se rebelar contra isso, alguns governantes estão tomando medidas ditatoriais. Eu citei o presidente das Filipinas, mas parece que no Brasil vários governadores e prefeitos estão indo pela mesma linha. Então não é uma crise de saúde pelo mundo, é um acontecimento puramente político. As pessoas que dominam esse mundo se aliando para não perder o controle que eles tinham até então, e isso está ficando cada vez mais claro, e cada vez mais isso vai se tornando público. Vale a pena ressaltar aqui algumas coisas sobre números, né? Muitos sabem
exatamente quantos já morreram de coronavírus pelo mundo, mas a pergunta que eu faço para essas pessoas é: vocês sabem quantas pessoas morrem de malária pelo mundo? Quantas pessoas morreram em 2019? Quantas pessoas morreram de desnutrição? Quantas pessoas morreram de acidente de trânsito, por assassinato, por violência? E o que se fez quanto a isso? Você não sabe esses números? Sabe por quê? Porque não foi jogado na mídia. E então nós estamos tendo agora um bombardeamento da mídia com números dessa gripe. E esses números são tão menores do que outras doenças, mas nunca se cria esse alarmismo. Por quê? Fico muito feliz, fico muito contente, porque nesses dias tem subido uma hashtag no Twitter e eu tenho feito isso já quase a semana inteira. A hashtag é Filme Your Hospital, em português, filme o seu hospital. E através dessa hashtag, se você digitar ela lá no Twitter, você vai ver pessoas no mundo inteiro filmando os hospitais e mostrando que os hospitais estão vazios. E contra fato não há argumento. Então, vá você mesmo no teu hospital da tua cidade e filme. E não olhe para a televisão. E compare as duas realidades. E veja quem está falando a verdade. As pessoas que estão filmando os hospitais vazios, ou a televisão, ou a grande mídia. É assombroso como as pessoas são capazes de ouvirem uma coisa, acreditarem e obedecerem. Não sejamos assim. Temos que lutar pelos nossos direitos que foram conquistados com ardor pelos nossos antepassados. E não entregarmos agora de mão beijada toda a nossa liberdade nas mãos da mídia, nas mãos de globalistas, nas mãos de socialistas, de comunistas. Nós precisamos nos levantar como pessoa, como cidadão e, se for preciso, lutar. Espero que o mundo esteja abrindo novamente em algum momento. Confesso que tenho medo, não do vírus, não da gripe, mas tenho medo do que há de vir. E espero que logo eu possa estar continuando minha viagem, continuando meu projeto, e que a teoria do sonho não acabe num golpe globalista, socialista, mundial.